dos postos de combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. O elenco do Guarani se reapresentou na tarde de ontem e deu início à preparação para o derby. Clássico vale o acesso para a equipe alviverde e também a vaga na grande decisão da Série C. Expulso contra o Náutico, Alan Santos é desfalque. Por outro lado, Matheus Costa conta com o retorno de Bruno Santos, que cumpriu suspensão automática. Bilheterias do Moisés Lucarelli abriram na manhã desta terça. Expectativa é de mais de 15 mil torcedores para o jogo de sábado, o clássico, o derby. Após utilizar time alternativo, em Brusque, Marcelo Fernandes pode ter força máxima no derby. Gé e Léo Oliveira, desfalques por lesão na última rodada, devem ficar à disposição do treinador. Com seleção quase completa, Ancelotti comanda treino em Seul, ainda sem indícios de escalação para o amistoso. Bruno Guimarães, Joelinton, João Gomes e Caio Henrique chegam ainda hoje e Paulo Henrique completa o elenco amanhã. Grêmio monta estratégia para questionar decisões da arbitragem na CBF. Executivo de futebol Luiz Wagner Vivian está no Rio e terá reunião na sede da entidade nesta terça. Popó chora muito e anuncia a aposentadoria. Em evento do FMS 7 tetracampeão mundial, se emociona e atribui decisão à briga após luta com Vanderlei Silva no Spaten Fight Night, que classificou como a pior humilhação da sua carreira. 97102-1493. Estou aguardando a sua mensagem de texto. É mandar para cá a mensagem, já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Na ficha técnica, destacando a reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje tem bola rolando logo mais pela 31ª rodada, 9h30 da noite, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Tem Goiás e CRB. O Goiás buscando o acesso na competição para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. O provável time esmeraldino do técnico Wagner Mancini, o 016. Tadeu, William Lepo, Messias, Luiz Felipe Moraes, Rodrigo Andrade, Juninho, Rafael Gava e Wellington Rato, Anselmo Ramon e Wellington Matheus. Já o CRB do técnico Barroca, com Matheus Albino, Matheus Ribeiro, Henry, Fábio Alemão e Léo Campos, Igor Meritão, Christopher e Danielzinho, Dadá Belmonte, Micael e Tiaguinho.
Apita o jogo paulista, Matheus Delgado Candanção, o árbitro de vídeo é o Adriano Barros Carneiro. Hoje a bola rola no estádio da Serrinha, Série B, tem Goiás e CRB. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos seguir com o programa. Antes, daqui a pouco os ouvintes, tá, gente? Continue mandando aí a sua mensagem, porque agora o recado é da Desktop. É, meus amigos, é uma super promoção, R$ 39,99 para o WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas. R$ 39,99 na Desktop, novo plano de celular da Desktop. Vou repetir. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas. R$ 39,99. Acesse desktop.com.br. Bom dia, CH. Bom dia. Os comentaristas da casa já cravaram a vitória do Guarani. Qual é a sua previsão, profeta do apocalipse? Ronaldo, desculpa, acho que você está ouvindo o rádio errado. Aqui... Eu tô aqui todo dia, de manhã e de tarde, na TV também. Eu não ouvi o que você está afirmando aqui. A minha previsão é empate e os dois de Campinas subirão. Esse é meu palpite, porque vai empatar também Brusque e Náutico. Tá bom? Esse é meu palpite, não é torcida, não tem nada a ver. Eu quero que os dois de Campinas estejam na Série B do ano que vem. Esse é meu desejo, tá bom? Agora o palpite do resultado do derby, 1-1. Bom dia a todos da rádio. O Guarani tem que ir para cima da ponte com Deitinho, Brunão e Mirandinha. Qual a sua opinião, CH? Rogério de Hortolândia. Eu acho que tem que ser isso mesmo. Tem que ser isso mesmo. Você acha que os times de Campinas foram prejudicados em várias partidas, principalmente o Guarani? Qual a sua visão? Será que não querem os dois de Campinas na Série B? Será que preferem quem dá mais público? Cara, não tem essa relação. Viu, Bisnaga? Não tem, cara. Não tem. É ruindade mesmo. E os times de Campinas foram prejudicados, mais o Guarani do que a Ponte. Veja o que está acontecendo na Série A, gente. É uma balbúrdia, é uma bagunça, uma tristeza a arbitragem no Brasil. Não é? Existe outra maneira de você aprimorar um profissional sem treiná-lo, sem o cara estudar e se dedicar? Como é que você vai melhorar a arbitragem se o cara apita um jogo, daí no domingo ele apita um jogo de futebol amador, na segunda-feira ele é corretor de imóveis? Não dá, gente. Não dá para o cara se aprimorar. O cara tem que ter lá uma sequência de treinamento físico, treinamento técnico, palestras, discussões, debates sobre interpretação principalmente. Esse é o grande problema da arbitragem brasileira, né? São 25 pesos e 25 medidas diferentes. Fica difícil, né? Mas, vamos lá, vamos em frente. Aqui é o Carlos Oliveira, da Praia Grande. Ô, Carlos, tudo bem? Manda um abraço aí pro meu tio Bugrino. Fala, Zé Bigode. Bugrino, estarei no Majestoso no sábado. Forte abraço e vai, macaca. Valeu, cara. Tá sol aí em Praia Grande? Aliás, Praia Grande que melhorou muito, viu? Eu estive recentemente lá, eu não conhecia a cidade, de tão bonita que tá. No futebol, ir do céu para o inferno é uma questão muito comum. Técnico da Ponte até o jogo do Náutico era o herói. Depois a derrota para o Brusque virou o vilão. Valnei Matheus. Futebol é assim, cara. Não tem jeito. Futebol é assim. Não deveria ser.
Achei o Eberlin bem estranho em relação ao derby. Sobre Copa do Brasil, estranho. Estava se referindo à entrevista aqui do Eberlin pra gente ontem. Ele estava calmo ontem, né? Pelo menos estava calmo. Aqui é o Júlio Oliveira, mora em Mongaguá. Só o pessoal do litoral ouvindo a gente, hein? Que beleza. Aqui eu já mandei esse abraço, Carlos. Já mandei esse abraço aqui. Beleza? Aqui também é um WhatsApp diferente. Deixa eu ver o que tem aqui. Mandaram uma imagem aqui falando que o Palmeiras conquistou 15 pontos em partidas que teve erros de arbitragem comparado com os 55 conquistados. Tá bom. Seria muito bom se o Guarani ganhasse para tirar a soberba da rival, Dilson do Guarujá. Mas que soberba? Bem soberba. Bom, eu não percebi isso, pelo menos. O sonho do Alan Santos virou pesadelo. Samuel não fez o gol do acesso e ainda foi expulso. Não vai jogar o derby. Melhor para nós, Toninho de Sumaré. Temos que tomar cuidado com o nosso goleiro, mão de alface. Nos 2 últimos jogos entregou ouro. Hélio Martinelli. Tá bom. Tá chovendo aí, em Praia Grande? Tá bom. Aqui também vai chover, vai esfriar. É uma frente fria que está entrando no estado de São Paulo pela Praia Grande, pelo litoral sul do país. Aqui é uma mensagem de áudio, não dá. Quem está falando esse negócio do técnico da Ponte? Isso não é torcedor da Ponte. Tá bom, deixa eu ver quem que mandou a mensagem. Gerson, valeu Gerson. Oi CH, é o Celso de Itanhaém. Mais um que tá na praia, olha que beleza. Confiante numa vitória do Bugre sábado. Valeu Celso, boa praia pra você aí. Bom dia CH, algumas informações de onde estão vindo os recursos para pagar o salário e bicho do atleta, já que as contas são bloqueadas, eu não tenho a mínima ideia. Ontem foi feito pergunta a respeito e o presidente não respondeu, né? Não respondeu e é complicado. Acredito que quem ganhar o derby será o novo campeão brasileiro da Série C. Manda um abraço para o time do Greminho Novo Campos Elíseos. Valeu, Greminho. Valeu, Rafael. Um abraço para você. Alexandre, você está colocando uma coisa aqui que eticamente eu não posso fazer. Eu não estou discordando de você, mas eticamente eu não posso fazer isso. Tá bom? Espero que você entenda. Tá? Isso é uma situação muito delicada que você está colocando aqui. Eu não tenho essa linha. Eu respondo pelo meu trabalho e pelas coisas que eu falo. Tá bom? 11h45 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani treina hoje com bola, todos os jogadores, mais um treino de olho na decisão de sábado diante da Ponte às 5 da tarde fora de casa. É claro que o técnico Matheus Costa já tem em mente praticamente o time que vai entrar em campo. Ele tem a volta do Bruno Santos, que cumpriu suspensão na última rodada, vai no lugar do Júnior Brandão. E na zaga ele não tem o zagueiro e capitão Alan Santos, que foi expulso infantilmente no empate, né, diante da equipe do Náutico. E com isso o Alisson, que já entrou no segundo tempo do último jogo, ele deverá ser o substituto. E o Alisson falou na saída do gramado com a imprensa. Infelizmente a gente não conseguiu sair com o resultado que a gente queria, né, mas também estamos vivos na briga. E só depende da gente. Vamos nos preparar a semana bem, né, porque a gente sabe que é um jogo importante. É um derby, e derby não se joga, derby se ganha. Então a gente vai dar o nosso melhor pra gente ir lá no campo adversário e coroar esse ano, essa campanha que a gente tem feito aí, um elenco muito guerreiro, com acesso.
Bom, Guarani, além de hoje, tem mais treinamento na quarta-feira, na quinta e na sexta, antes da decisão de sábado diante da Ponte Preta. É claro que o Guarani precisa vencer para não depender de ninguém, para conquistar o acesso. E se vencer consecutivamente, vem a vaga para a final da Série C do Campeonato Brasileiro. E vai ter telão da torcida, CH. Vai ser na rua São Luís do Paraitinga, São Luís Paraitinga, número 437, a partir do meio-dia. É organizado pela Fúria Independente, mas todos os torcedores do Guarani estão convidados para mais um telão neste derby. Valeu, CH! Valeu. O Valmir Isidio está perguntando em que cidade está localizada esta Band. Band Campinas. Nós estamos localizados em Campinas. Tá bom, Valmir? Obrigado aí pela sua participação. E lembrou bem aqui o Cléfor, e é verdade. O próprio presidente da Ponte ontem disse que o favorito para ganhar o jogo é o Guarani. Se é teatro ou não, foi o que ele falou aqui ontem. Então eu não sei de onde tá vindo essa soberba. Soberba da torcida, aí não é soberba, é rivalidade, um provocando o outro. Então, eu pelo menos não entendo dessa maneira, tá? Mas respeito quem pensa diferente. E sobre o Guarani, eu estou muito curioso para saber o que o técnico do Guarani, o Matheus Costa, vai fazer para escalar a zaga. Não sei se ele vai escalar o Alisson, se o David Braz, não sei, né? Tecnicamente falando, tirando o destempero do Alan Santos no último jogo, que pisou na bola, o Guarani não tem substituto para o Alan Santos. Do nível técnico dele, na minha opinião, não tem. Então eu não sei o que ele vai fazer. Nas demais posições, eu acredito que ele vai repetir o que ele tem feito. 3 no meio e 3 atacantes com a volta do Brunão. Não acredito em novidade. E na lateral direita eu acho que joga o Justen, porque o Cicinho, meu Deus do céu, Cicinho estava nitidamente em outro planeta. Não estava bem. Então pode ser até que a experiência, com mais uma semana de treinamento, ele se condicione melhor para poder efetivamente estar participando. Mas, contudo, todavia, não é? Vamos aguardar o que vai acontecer, não é? Agora, pessoal, tem favorito? Não tem favorito, gente. É o seguinte, é como se fosse uma decisão de campeonato. Para a Ponte, que joga em casa, se ela derrotar o seu rival, o Guarani, ela praticamente deixa o Guarani na Série C, que é tudo que a Ponte deseja. E o Guarani o que deseja? A vitória, porque assim ele vai para a final. Então como é que você vai fazer prognóstico de um jogo desse? Primeiro que não tem nenhum time melhor que o outro, os dois são muito parecidos. Eu não estou falando de campanha. A campanha da Ponte foi melhor, é melhor. Mas o Guarani reagiu no campeonato depois das contratações de meio de ano. Então vai ser um jogo extraordinário. Tomara que tenha um árbitro bom para apitar, né? Para não ter lambança. Vamos aguardar, mas não acredito em jogo de compadre não, para empatar, para subir os dois. Não acredito nisso, não acredito. Em Campinas, 11h50 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Obrigado, Valmir. Você está dizendo que nós somos muito dedicados e assim nós podemos ficar, ele está dizendo, né, por dentro de todas as notícias dos esportes. Muito obrigado. Um abraço para Itanhaém, outra cidade que eu adoro. Tá bom? Vai ser um jogo de compadres. Não vai não, cara. O Náutico ganha, mas não tira o saldo de gols. A Ponte vai para a final e os irmãos sobem. Cara, eu quero que os dois subam. Esse é meu desejo, minha torcida. Para o que vai acontecer, eu não tenho a mínima ideia. Quem tá chegando? Pedro Piscinato, para falar da Ponte Preta. Fala, Pedro. Fala, CH. O elenco da Ponte Preta se reapresentou na manhã de hoje no CT do Jardim Urina. Os jogadores dando início aí à preparação para uma das semanas mais importantes da Macaca nesta temporada. Sábado tem o Derby 212. O Derby sempre é um campeonato à parte, né, CH? Mas desta vez
tem um toque ainda mais especial, vale uma vaga na final da Série C de 2025. E lembrando mais uma vez que com a mudança do calendário da CBF, o campeão da Série C tem vaga garantida na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte. Então é claro, aí os dois times, além da rivalidade especial do derby, vão brigar muito por uma vaga na final. Dentro das 4 linhas, o Marcelo deve ter todo o seu elenco à disposição. Na última semana, os jogadores que estavam entregues ao departamento médico, todos foram liberados, casos como o do Darley Santos, também do Sérgio Rafael, do próprio Rodrigo Souza. Todos esses jogadores foram liberados e estão treinando normalmente. É claro, tem o caso do Léo Oliveira e do Gé, que foram desfalques na última partida contra o Brusque, mas não devem preocupar e devem ficar à disposição do Marcelo para o clássico do próximo sábado. E fora das 4 linhas, nas arquibancadas, a Ponte Preta iniciou hoje, às 9 horas da manhã, a venda dos ingressos para o clássico deste sábado, tanto de forma online, quanto também nas bilheterias do Majestoso. As bilheterias no estádio Moisés Lucarelli funcionam durante toda essa semana, até sexta-feira, das 9 da manhã até as 19 horas, até as 7 horas da noite. E de forma online, os bilhetes também já estão sendo comercializados, uma expectativa de mais de 15 mil torcedores presentes no Majestoso neste sábado para acompanhar o Derby 212, CH. O Paulo Sérgio está fazendo uma pergunta muito interessante. Como é que eu lido com o pessoal que critica, fala mal do meu trabalho? Deixa eu falar um negócio para você, meu queridíssimo ouvinte. Eu lido da seguinte forma. Se a pessoa não tem uma ofensa pessoal, se a coisa não é diretamente a minha honra, essa coisa toda, pode criticar quanto quiser. É o direito do ouvinte. Como no futebol, na arquibancada ou na numerada, o direito é de aplaudir ou de vaiar. No nosso caso é muito parecido, só que alguns covardes, não é, usam da rede social para ofender a gente. E a gente aqui, eu nem tenho a conta, mas já ganhou na justiça indenização, mas foram muitas. Então o que eu faço? Quando acontece esse tipo de coisa desagradável, passando dos limites, quem manda mensagem para a gente, seja no pessoal ou da rádio, departamento jurídico, e a justiça para isso é rapidinha, entendeu? Ou cesta básica, ou pedido de desculpas na mesma proporção, enfim. Eu deixo, no meu caso, eu deixo o departamento jurídico da Rádio e TV Bandeirantes tomar conta. Isso não me atinge, não é? Agora, quando é sugestão, criticando o trabalho, olha, eu acho que você devia fazer isso ou acolá, eu acolho e leio tudo. Afinal de contas, eu sou um ser humano, né? Eu sou falível, não é? Então, isso faz parte do trabalho de qualquer profissional, não é? Deixa eu mandar um abraço para o Avelar, seria bom que os dois subissem. Você falou bem, muito bom, se o Guarani ganhasse para tirar a soberba do rival. Dilson do Guarujá. Seria muito bom? Não. Você falou bem. Cadê? Você falou, essa soberba aqui é a anterior do Dilson. Ele escreveu, você falou bem, um árbitro bom e sem VAR, porque está atrapalhando muito. Tá bom, beleza. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro. Amanhã serão realizados 2 jogos estes atrasados em função da participação dos times brasileiros durante ainda o Mundial de Clubes.
Amanhã vamos ter, pela 14ª rodada, às 7 da noite, Atlético Mineiro e Sport, às 21 horas, Mirassol e Fluminense, este jogo válido pela 13ª rodada da competição. Hoje tem início a 31ª rodada da Série B, reta final da Bezona. 8 da noite em Manaus tem Amazonas e Criciúma, 9h30 Goiás e CRB, 9h35 Botafogo e Paysandu. Na Série B a liderança do Coritiba com 53, o Goiás tem 51, Criciúma 50 e o Atlético Paranense 48 pontos. O melhor paulista é o Novo Horizontino na 6ª colocação com 47. Na zona do rebaixamento estão Volta Redonda, Botafogo, Amazonas e o Lanterna é o time do Paysandu, situação bastante complicada do time de Belém do Pará. Portanto, estes os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Quadrangular final da Série C, última rodada, sexta e última rodada, todos os jogos no sábado às 17 horas, com destaque, claro, para o Derby Campineiro 212, Ponte Preta e Guarani. Vamos ter ainda Náutico e Brusque, Caxias e Floresta, Londrina e São Bernardo. Lembrando que em um dos grupos, no grupo A, o Londrina tem 9 pontos, o São Bernardo 6, o Floresta 6 e o Caxias 3. E no outro grupo, a liderança da Ponte, já com acesso garantido, tem 10 pontos, Guarani 7, Brusque 6 e Náutico 5 pontos. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi.